Olá, queridos alunos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Hoje vamos falar sobre as características básicas das organizações formais modernas e resolver algumas questões, sempre com fé e dedicação. Assim como Jesus nos ensina a seguir com humildade e perseverança, vamos enfrentar essas questões e aprender juntos. Estão prontos para resolver questões? Vamos juntos com fé, como Pedro, que nunca desistiu diante dos desafios. Questão 1. As organizações formais modernas utilizam a estrutura funcional quando a organização é dividida em áreas ou departamentos específicos, como finanças, marketing e operações. As estruturas funcionais se organizam justamente com base em áreas específicas. Assim como os discípulos se dividiam para diferentes missões, cada departamento tem sua função clara dentro da empresa. Resposta: certo. Dica de memorização. Uma forma de decorar isso é lembrar do corpo humano. Pense que cada departamento é como um órgão. O coração é o financeiro, porque dá o fluxo de vida ao dinheiro. O pulmão é o marketing, porque expande as ideias para fora. Tudo funciona junto para manter o corpo, ou a empresa, saudável. Exemplo no mundo real. Imagine uma fábrica de automóveis. O departamento de finanças cuida do dinheiro, enquanto o de produção monta os carros. Assim, cada parte contribui para o sucesso final, como as missões de Jesus e seus apóstolos trabalhando em harmonia. Reflexão espiritual. Assim como em uma empresa, em nossa vida também temos funções diferentes. Cada um de nós tem um papel na obra de Deus, e quando cada parte faz sua parte com amor e dedicação, o corpo de Cristo funciona perfeitamente. Questão 2. A estrutura divisional é usada quando a empresa é dividida de acordo com produtos, mercados ou regiões geográficas. Da mesma forma que Jesus enviava seus apóstolos para diferentes lugares com base em suas habilidades e localidades, as empresas também se dividem para melhor atender diferentes mercados ou regiões. Resposta: certo. Dica de memorização. Para não confundir, pense em uma empresa de roupas que fabrica produtos diferentes. Um setor faz camisetas, outro faz calças. Isso é divisão por produto. Agora, imagine que essa empresa tem lojas em vários estados. Isso é divisão por região. Exemplo no mundo real. Grandes redes de fast food fazem exatamente isso. Cada região tem sua própria equipe de gestão, adaptando o cardápio às preferências locais, como acontece com as lanchonetes do McDonald's ao redor do mundo. Isso é uma divisão geográfica clara. Reflexão espiritual. Assim como cada discípulo tinha uma missão diferente em um lugar diferente, nós também temos nossos desafios em diferentes áreas da vida. Deus nos coloca em cada situação com um propósito, e nossa missão é cumpri-la com dedicação e fé. Questão 3. A departamentalização por função é quando a organização divide seu trabalho com base em linhas de produtos ou mercados que atende. A departamentalização por função se baseia em especialidades, como finanças e marketing, enquanto a departamentalização por produto ou mercado se refere a uma organização que foca em suas linhas de produtos ou nos diferentes mercados que atua. Resposta: errado. Dica de memorização. Para não confundir, lembre-se que função é o a como a você faz, enquanto produto ou mercado é o que a você faz. Por exemplo, o financeiro sempre será sobre dinheiro, seja qual for o produto da empresa. Exemplo no mundo real. Pense em um hospital. Eles não dividem o trabalho por tipo de paciente, mas sim por especialidade. O cardiologista cuida do coração, o neurologista do cérebro. Cada médico tem uma função específica, independente do paciente. Reflexão espiritual. Assim como cada médico tem sua especialidade, Deus nos dá diferentes talentos e dons para usarmos de forma eficaz. O importante é que, assim como os médicos cuidam das pessoas, nós também devemos usar nossos dons para cuidar e ajudar o próximo. Questão 4. Uma estrutura matricial combina características da estrutura funcional e divisional, permitindo maior flexibilidade e dinamismo. Assim como Paulo trabalhava com diferentes grupos, mas mantinha o foco em sua missão, a estrutura matricial combina aspectos de diferentes estruturas para atingir os objetivos de maneira flexível. Resposta: certo. Dica de memorização.
Pense numa escola. Os alunos estão divididos por série, mas também por atividades extracurriculares, como música e esportes. Eles participam de ambas as divisões ao mesmo tempo, como acontece numa estrutura matricial. Exemplo no mundo real. Grandes empresas de tecnologia, como a Google, utilizam essa estrutura para manter a criatividade e a inovação fluindo. Equipes de diferentes departamentos colaboram em projetos, e isso traz um dinamismo único, como uma orquestra tocando em harmonia. Reflexão espiritual. Na vida, também somos chamados a ter flexibilidade. Jesus nos ensinou a sermos firmes na fé, mas adaptáveis aos desafios que encontramos. A flexibilidade na estrutura, assim como em nossa vida, nos ajuda a enfrentar diferentes situações com sabedoria. Questão 5. A departamentalização por produto é utilizada quando a organização divide suas atividades com base nos diferentes produtos ou serviços que ela oferece. A departamentalização por produto foca nos diferentes bens ou serviços que a empresa oferece. Assim como Paulo organizava suas viagens missionárias de acordo com os diferentes lugares que visitava, uma empresa divide seus departamentos com base nos produtos que ela oferece. Resposta: certo. Dica de memorização. Lembre-se de que um produto é o que é da empresa. Pense numa fábrica de eletrodomésticos que faz geladeiras e máquinas de lavar. A produção dessas duas coisas pode estar em departamentos diferentes porque são produtos distintos. Exemplo no mundo real. Uma empresa de tecnologia pode ter um departamento só para celulares e outro para computadores, porque são produtos diferentes com necessidades e mercados distintos. Reflexão espiritual. Assim como cada produto tem um valor e um propósito diferente dentro de uma empresa, cada um de nós tem um valor único diante de Deus. Ele nos criou com talentos especiais, e quando usamos esses talentos para ajudar os outros, estamos cumprindo nosso propósito. Questão 6. A natureza de uma organização pública está voltada para o lucro, enquanto a de uma organização privada visa o bem-estar social. As organizações públicas são voltadas para o bem-estar social, enquanto as privadas têm como principal objetivo lucro. É como no Evangelho, onde Jesus sempre enfatizava que deveríamos focar em ajudar ao próximo, e não em nossos próprios interesses. Resposta: errado. Dica de memorização. Pense que a público é para o povo, e a privado é para o proprietário. A organização pública serve ao povo, como hospitais e escolas, já a privada, como empresas e fábricas, busca o lucro. Exemplo no mundo real. O governo administra escolas públicas para oferecer educação à população, enquanto uma empresa de roupas, por exemplo, busca vender mais produtos para obter lucro. Reflexão espiritual. Na vida, muitas vezes precisamos escolher entre servir ou buscar nossos próprios interesses. Jesus nos ensinou a servir os outros com amor, porque quem serve sempre será recompensado de formas que o dinheiro não pode comprar. Meu nome é Maria Clara, inscreva no canal que com fé e dedicação, seremos todos abençoados. Temos uma playlist completa para o concurso do TSE unificado na descrição do vídeo. Agora vamos para mais questões Sebrasp. Questão 7. A departamentalização geográfica é utilizada quando as unidades da organização são distribuídas de acordo com as regiões em que a empresa atua. A departamentalização geográfica é uma forma de dividir as atividades da empresa por região, para que cada área tenha autonomia e atenda melhor às necessidades locais. Assim como os apóstolos foram enviados para diferentes regiões para espalhar a palavra de Deus, as empresas se dividem por áreas geográficas para melhor atender seus clientes. Resposta: certo. Dica de memorização. Uma forma fácil de lembrar disso é pensar em grandes redes de supermercados. Cada loja em diferentes cidades tem seu próprio gerente e equipe para lidar com as necessidades locais, mas todos fazem parte da mesma empresa. Exemplo no mundo real. Uma empresa de entregas pode ter centros de distribuição em diferentes estados para agilizar as entregas naquela região. Isso é uma departamentalização geográfica. Reflexão espiritual. Assim como Jesus nos ensinou a ir para diferentes partes do mundo, levando a palavra de Deus para todos os cantos, devemos sempre estar dispostos a adaptar nossas ações às necessidades daqueles ao nosso redor,
servindo com amor e humildade. Questão 8. As estruturas organizacionais modernas sempre utilizam a departamentalização por função, pois ela é a forma mais eficiente de organização. Embora a departamentalização por função seja comum, ela não é a única nem sempre a mais eficiente. Dependendo do tamanho e da natureza da empresa, outras formas de estrutura, como a matricial ou a divisional, podem ser mais adequadas. Jesus nos ensinou que há várias formas de servir e alcançar o mesmo objetivo, e isso também vale para as organizações de memorização. Pense numa escola grande. Se cada professor só souber dar aula de uma matéria, a escola funciona bem. Mas, em uma empresa de eventos, pode ser mais eficiente ter equipes que saibam cuidar de todo o processo, como marketing, logística e vendas. Exemplo no mundo real. Uma empresa de construção pode ter uma estrutura funcional, onde há um departamento de engenharia, um de finanças e outro de marketing. Mas, se a empresa crescer muito, ela pode precisar de uma estrutura mais complexa, como a divisional, para gerenciar diferentes regiões ou tipos de projetos. Reflexão espiritual. Na vida, assim como nas empresas, às vezes precisamos de diferentes abordagens para resolver problemas. O importante é manter o foco no que é certo, e, com fé, Deus nos guiará para a melhor solução, mesmo que essa solução seja diferente do que imaginávamos. Queridos, continuem firmes nos estudos e sempre dispostos a ajudar aqueles que estão com dificuldade, porque quem ajuda será abençoado. Estou orando por vocês e pela aprovação de todos. Lembrem-se, com fé e dedicação, seremos todos abençoados. Meu nome é José e para completar as excelentes dicas da Maria Clara, vou resumir todo o assunto em uma parábola. Certa vez, em uma terra distante, havia um rei justo e bondoso que decidiu plantar uma vinha, a maior que seu reino já havia visto. Ele sabia que essa vinha deveria ser organizada e bem cuidada, para que produzisse frutos doces e abundantes para todo o povo. Então, o rei reuniu seus servos e os orientou a organizarem a vinha da melhor maneira possível. Primeiro, o rei disse: vamos dividir a vinha por função, assim como nosso corpo tem mãos para colher, pés para caminhar e olhos para ver. Cada parte deve ter uma função específica. Alguns de vocês irão preparar o solo, outros plantarão, e outros irão regar e cuidar das plantas. E assim foi feito. A vinha foi organizada por funções, e tudo parecia funcionar bem. Cada servo sabia exatamente o que fazer e executava sua tarefa com excelência. Porém, conforme a vinha crescia, o rei percebeu que não era suficiente apenas dividir as funções. A vinha estava se expandindo muito, e as demandas eram diferentes em cada parte. Então, o rei disse: agora, vamos organizar a vinha por divisões. Cada grupo de servos cuidará de uma parte específica da vinha, conforme o fruto que produz. Alguns cuidarão das uvas vermelhas, outros das uvas brancas, e assim por diante. Cada divisão terá sua responsabilidade sobre um tipo de fruto. E assim foi feito. A vinha prosperou ainda mais, com cada divisão cuidando dos frutos que lhe foram confiados. Mas à medida que o tempo passava, o rei viu que, em diferentes regiões do reino, os frutos amadureciam em épocas diferentes e com necessidades distintas. Ele percebeu que a vinha também deveria ser organizada por região. Então, o rei falou: agora, vamos organizar a vinha geograficamente. Cada grupo de servos cuidará de uma parte da vinha conforme a região onde está localizada, pois cada lugar tem suas próprias condições de solo e clima. E assim foi feito. A vinha floresceu, e os frutos começaram a se multiplicar em todas as regiões. Mas o rei ainda não estava satisfeito, porque percebeu que as funções, as divisões e as regiões precisavam trabalhar juntas, de forma mais flexível e integrada. Então, o rei disse: vamos agora criar uma estrutura matricial, onde todos os grupos trabalharão juntos, independente de sua função ou região. Assim, quem cuida do solo, da água e da colheita pode colaborar para que cada parte da vinha seja bem cuidada, não importa onde ela esteja ou que tipo de fruto produza. E foi assim que a vinha se tornou a mais produtiva de todo o reino, com os servos trabalhando em harmonia, cada um contribuindo com suas habilidades e cooperando para o bem comum. Eles sabiam que cada parte da vinha era importante,
e que, assim como cada pessoa tem um papel no corpo de Cristo, cada um deles tinha um papel na grande vinha do rei. E o rei lhes disse: assim como esta vinha floresce porque vocês trabalharam juntos, com cada um fazendo sua parte, também na vida devemos trabalhar juntos e ajudar uns aos outros. Quando ajudamos nossos irmãos, somos abençoados com frutos abundantes. A vida é como esta vinha. Quanto mais cuidamos dela com amor e cooperação, mais ela próspera e mais somos agraciados. Reflexão. Nesta parábola, a vinha representa uma organização que, assim como uma empresa, precisa ser bem estruturada para produzir frutos. Cada tipo de estrutura organizacional, funcional, divisional, geográfica e matricial, reflete as diferentes formas de cuidar e organizar a vinha, assim como as empresas precisam de diferentes abordagens para funcionar corretamente. A mensagem final da parábola ressalta a importância de trabalhar em conjunto, ajudar o próximo e colaborar, pois assim como a vinha floresce com o esforço de todos, nossa vida e nossas conquistas também são resultado da cooperação e da bondade. Quem cuida do próximo será abençoado com muitos frutos, assim como o servo fiel que cuidou da vinha do rei.